eu sou Débora Oliveira e a partir de agora está começando o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Esteban Mário, diretor de RI e Finanças da Randon, um conglomerado de 9 companhias, com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, do setor de soluções para o transporte. E também com Emerson Fernando, diretor de negócios da Fras-le, uma fabricante de autopeças controlada pela Randon, que está presente em 120 países e em todos os continentes, além de ser líder no segmento em que atua. As duas companhias apresentaram recentemente os compromissos públicos com foco em ESG das empresas. Alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, as companhias desenvolveram uma ambição de sustentabilidade em 5 pilares, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. Há 70 anos, a Randon trabalha para conectar pessoas e riquezas. A maior fabricante de reboques e semi-reboques da América Latina produz também carrocerias e vagões ferroviários. É a principal exportadora brasileira do segmento, dona de 70% do setor. Os produtos Randon circulam em mais de 70 países no mundo. A empresa foi fundada em 1949 por 2 irmãos e fabricava freios de ar. Depois, com o ritmo mais acelerado da industrialização no Brasil, a Randon começou a diversificar a produção. Nas décadas seguintes, passou por um forte processo de crescimento e nos anos 2000, as empresas do grupo já estavam entre as principais do Brasil. A Randon tem hoje 4 unidades industriais no país e 2 no exterior e um centro de distribuição no Sudeste. Uma das empresas do grupo é a Fras-le, uma fabricante de autopeças que se destaca entre as maiores fornecedoras de materiais de fricção do mundo. Ela vem ampliando a sua atuação por meio de uma forte estratégia de expansão nos últimos anos. A Fras-le tem fábricas no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Índia e China e vende seus produtos em mais de 120 países no mundo. A empresa foi fundada em 1954, no Rio Grande do Sul, e 6 anos depois já fez as primeiras exportações. Em 1971, a companhia abriu capital e nas décadas seguintes passou por um grande processo de expansão. Em junho, as empresas Randon apresentaram os compromissos públicos com o foco em ESG. As principais metas foram duplicar o número de mulheres em cargos de liderança até 2025, zerar acidentes graves, reduzir 40% da emissão de gases de efeito estufa até 2030, zerar a disposição de resíduos em aterro industrial e o lançamento de efluentes até 2025 e ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por novos produtos. Pois é, mas antes da gente bater um papo aí com o Esteban Mário, diretor de RI e Finanças da Randon, e também com o Emerson Fernando, diretor de negócios da Fras-le, eu quero trazer o Alex André, que vocês já conhecem, é meu parceiro aqui todos os dias do BMC Business, especialista de investimentos. E aí, Alex, vamos lá, também é dia de falar de siderúrgicas por aqui hoje, né? É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as empresas de mineração. Né, principalmente a Vale, também a CSN Mineração. E hoje a gente vai falar aqui dos principais pontos, né, tanto da Randon quanto da Fras-le, né, um pouquinho dos mercados, né, ou seja, o que a gente falou um pouquinho antes, né, das companhias, para quem acompanha o BMC Business, mas a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o setor, né, principalmente sobre a parte aí da pauta de ESG e sobre outros pontos aí que valem ser abordados, né, nessas duas empresas. Débora? Isso mesmo, Alex. A gente vai falar mais dos resultados hoje aqui dessa última temporada de balanços aí, como a gente já vem trazendo nos últimos dias, né? Vamos falar hoje de Vale e CSN Mineração, reforçando para todos vocês que estão nos assistindo, para que vocês possam conhecer mais desses cases com mais detalhes. Mas agora a gente vai entender melhor essas iniciativas ESG das companhias Randon. A gente vai conversar ao vivo com o Esteban Mário, diretor de RI e Finanças da Randon, e também com o Emerson Fernando, que já está aqui com a gente, diretor de negócios da Fras-le. Sejam novamente muito bem-vindos aqui ao BMC Business. Que bom poder trazer uma pauta, explorar um pouco mais um tema como esse aí, que está tão quente aí no mercado e que a gente tem muito expandindo aqui no Brasil, né? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Alex, pessoal da BMC News. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. E é um prazer a gente poder compartilhar um pouco desses desafios públicos que a gente tem aqui, né? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Alex. Aqui de Caxias do Sul, no clima de montanha hoje. Um prazer enorme poder compartilhar. Pois é, ia perguntar como é que está esse clima aí, né? Porque se aqui em São Paulo está friozinho, está inverno, imagina por aí como é que não deve estar os termômetros aí.
Os nossos trajes demonstram isso, né? Já entrega um pouquinho. Mas vamos lá. Antes da gente começar... imagino. Antes da gente começar aqui o nosso papo, eu queria explicar um pouquinho, né, como que funciona o modelo de negócio de cada uma das companhias, né? Porque a gente sabe que apesar da Fras-le ser uma empresa controlada pela Randon, trata-se de duas companhias que atuam de forma independente aí no mercado. Então, Emerson e Esteban, explique pra gente, assim, até para quem está chegando agora, para quem não acompanhou, né, quando vocês vieram aqui no BMC Business, a gente tentou apresentar um pouquinho, resumidamente, no início do programa, mas se vocês puderem falar um pouco, cada um, sobre o modelo de negócio da companhia, que daí daqui a pouquinho a gente já entra aí na nossa pauta ESG do dia. Claro, Débora. Acho que é importante a gente contextualizar primeiro qual que é o nosso grupo econômico, os mercados que nós atuamos. Então, hoje nós somos um grupo de empresas, temos mais de 43 CNPJs e atuamos principalmente no mercado de equipamentos e implementos para logística. Então, a gente fala de implementos rodoviários, fala de implementos ferroviários e autopeças para o mercado automotivo, além de termos também uma divisão, um braço de serviços financeiros e digitais. No ponto de vista da divisão de implementos rodoviários, nós temos o maior portfólio de produtos para transporte de cargas. A gente atua no Brasil e no exterior também, principalmente América Latina e África. E a gente está voltado, o nosso modelo de negócios é através de dealers ou os distribuidores, e a gente vende principalmente para os grandes operadores logísticos. Dentro das autopeças, onde a gente enquadra também a Fras-le. Acho que a gente perdeu aqui um pouquinho do sinal do Esteban com a gente, é isso? Vou pedir para o pessoal dar uma conferida aqui. Agora sim a gente está te ouvindo de volta. Legal. Então vou retomar aqui na parte das autopeças, então. Isso. Que nós temos, então, a Fras-le e as outras autopeças, né? O Emerson vai expandir um pouquinho mais de Fras-le na sequência, mas as demais autopeças a gente está falando de empresas como Master, que fabrica o sistema de freios, a Suspensis, que fabrica a suspensão, a Castertech, que fabrica o conjunto de tubo e tambor, e a Yost, que fabrica o quinto eixo, que faz o acoplamento entre o semi-reboque e o caminhão que puxa a carga. E aí, só para fechar, na divisão serviços, nós temos hoje banco e consórcios, que atuam principalmente financiando, alavancando as vendas das outras duas divisões, e o ano passado nós fundamos a Randon Venture Capital, que é uma empresa de investimento em startup, onde a gente pretende explorar todo esse ecossistema de startup, mas sempre ligada ao nosso negócio, que é a logística. Então, nosso investimento em startup vai estar direcionado muito para esse mundo que é o que a gente conhece, que é o que a gente faz bem. E Emerson, se tu puder nos brindar um pouquinho sobre os detalhes de Fras-le, te agradeço. Vamos Obrigado, lá, Esteban. Obrigado, Débora. Fras-le é um pouco distinto da Randon. Foi uma empresa adquirida pela Randon na década de 90. Ela é listada desde a década de 70. Portanto, a Randon também decidiu, nesse período, manter a Fras-le listada por suas características e pelo seu suporte e atendimento ao mercado. Somos uma empresa com um faturamento um pouco acima de 2 bilhões de reais estimados para esse ano. Nosso guidance formal é 2,1. E atuamos numa dinâmica muito distinta aos negócios das empresas Randon, porque temos concentrado nos negócios uma atuação de venda de peças para reposição. E temos feito, nos últimos anos, uma série de movimentos que coloca a Fras-le muito reforçada neste mercado de reposição como um todo. Nós temos oferta de produtos que vão desde a área de freios, área de suspensões, alguma área de transmissão, motos, enfim, uma infinidade gigante, são mais de 12 mil itens destinados para a venda de reposição. E mais de 40% das receitas da empresa vem também fora do mercado brasileiro, ou com operações externas, ou com comércio externo, dos itens que nós já vendemos. E uma empresa muito distinta, com uma governança totalmente separada, conselho de administração, órgãos de governança totalmente distintos aos da Randon. Perfeito. Bom, vocês anunciaram recentemente as iniciativas ESG das companhias, né? Antes da gente dar mais detalhes sobre isso, eu queria que vocês contassem um pouquinho, o Emerson, o histórico ESG das empresas Randon e Fras-le.
Obrigado, Débora. Eu me sinto muito tranquilo em responder isso, porque eu acumulo mais de 20 anos de experiência no grupo, né? Eu estou aqui na Fras-le há 5 anos, mas eu pude acompanhar desde lá de trás, nos meus 20 anos, a evolução que nós fizemos nesses sistemas, né? Primeiro, nós sempre esteve à frente das nossas empresas, e aqui eu não falo só como Fras-le, mas também, Esteban, me permita falar representando um pouco aquilo que eu percebo do grupo, né? Sempre teve na nossa frente a questão de pessoas, de segurança, de qualidade, foram itens que nós sempre fomentamos como referências e estão dentro dos princípios da empresa, da forma de funcionar desde a sua fundação, né? Isso é muito forte, desde os valores de família que a família Randon e depois seus fundadores colocaram dentro do negócio. E desde a década de 2000, nós trouxemos isso materializado em relatórios de responsabilidade social. Mais na metade da década de 2000, nós elaboramos também um conjunto de normas que nós chamamos de Código de Conduta. E, a partir daí, nós começamos a integrar todos os relatos e aquilo que fazíamos nessa direção em relatórios de sustentabilidade. E ainda na década de 2000, já padrão GRI, buscando referências internacionais, estando sempre à frente, tentando equiparar e buscar referenciais globais para que nós pudéssemos sempre manter uma agenda ativa nessa direção. Então, diferente de muitas empresas ou do modismo que tem esses temas hoje, nós pensamos nisso desde sempre e para nós é um prazer poder declinar um pouco mais sobre isso e poder também ter trazido alguns elementos novos aqui no teu programa. Perfeito. E como que funciona nos dias atuais, assim? Quais foram os compromissos públicos realmente assim assumidos que vocês realizaram juntos, Esteban? Débora, como o Emerson comentou, a gente tem uma longa trajetória de sustentabilidade na companhia e quando a gente começa a buscar as iniciativas, a gente tem a grata surpresa de saber que as nossas empresas fazem muito já. E o que a gente encontrou é a oportunidade de juntar todas essas iniciativas numa grande estratégia, não só para otimizar os recursos, mas também para buscar sinergias entre elas. E foi por isso que a gente juntou elas, no dia 1º de junho, comunicamos ao mercado a estratégia e os compromissos públicos. Lembrando que ambos valem para a Fras-le também, que é uma empresa do grupo, e tem muitas iniciativas nas quais suportam esses 5 pilares. E esses pilares estão alinhados ao Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ou seja, existe uma causa, existe uma razão para a gente montar essa estratégia. Esses 5 pilares você comentou no início da nossa conversa aqui, mas acho que vale reforçar. A gente está falando da condução ética e responsável, a gente está falando da excelência e segurança como um valor, da inovação sustentável, do compromisso com o meio ambiente e da prosperidade para todos. Ou seja, cada um deles endereça pelo menos uma das 3 letras, né, de sustentabilidade que a gente fala, o ESG, né, Environmental, o Social e o Governance, né. Em termos de compromisso, nós também lançamos 5 compromissos públicos, nos quais a ideia é a gente passar a ter um reporte com o mercado em relação a essa evolução, e a gente comenta, então, sobre duplicar o número de mulheres em cargo de liderança até 2025, zerar acidentes graves, reduzirem em 40% a emissão dos gases de efeito estufa até 2030, zerar a disposição de resíduos e efluentes até 2025 e ampliar a receita líquida consolidada vinda de produtos lançados ou de inovações lançadas nos últimos anos. E isso porque a gente entende, isso é o principal, né, que eu acho que é importante o investidor enxergar isso. Existia um conceito errado lá atrás de que sustentabilidade não conversava com rentabilidade, não conversava com lucro. Nós entendemos que as duas coisas andam juntas, sustentabilidade e lucro andam juntas. E é possível, sim, a gente desenvolver uma estratégia de sustentabilidade que traga maior rentabilidade para a companhia no longo prazo. Perfeito. Agora, Emerson, como que as empresas Randon estão organizadas atualmente para poder cumprir com esses compromissos públicos que foram assumidos? Bem, eu acho que uma das frentes muito relevantes que nós usamos desde sempre é atrelar todos esses movimentos e essas metas dentro do nosso plano de execução da estratégia. E isso vira uma cartilha, né?
E aqui eu linko um pouco ao pensamento que o Esteban acabou de falar. Nós entendemos que esses pontos, eles são extremamente importantes para que nós consigamos dar a manutenção dos nossos resultados futuros. E quando você começa a mergulhar um pouco nesses temas, você vê que empresas que cuidam e que estão muito à frente nessas áreas, elas são empresas extremamente rentáveis, porque elas começam a enxergar toda a sua cadeia e a forma como elas fazem negócios de uma maneira muito construtiva. Isso acaba englobando a sua comunidade, acaba criando resultado para ser distribuído depois na forma de impostos e de resultados com seus colaboradores. Elas acabam sendo empresas que as pessoas gostam de trabalhar, portanto, empresas que criam paixões, né? As pessoas se apaixonam pelo propósito que elas têm, são empresas que cuidam dos seus custos, porque elas querem utilizar a matéria-prima da melhor forma, querem reduzir o consumo de matérias, enfim, tudo isso converge com a pauta que é recente, mas que está muito atrelada também àquilo que nós desempenhamos enquanto estratégia. E um outro ponto que eu acho que vale muito a pena, nós mantemos rígida governança em cima destes pontos, com reuniões sistêmicas, com muito tempo tratando e buscando criar referenciais e acompanhamentos nas nossas reuniões de desempenho mensal. Perfeito. Eu quero agora trazer o Alex André aqui, que é meu parceiro aqui no BMC Business. Ele também tem perguntas aqui para vocês, Alex. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho das companhias, né? Principalmente a pergunta que eu tenho aqui para trazer, porque atualmente, né, qual que é o volume de emissões, né, de carbono, né, da companhia e como que a companhia planeja cumprir seus compromissos de reduções aí, de emissões aí, Esteban? Alex, o ano passado, em 2020, nós medimos as emissões do escopo 1, que é a emissão própria, né, de produção própria, e do escopo 2, que é a emissão de fornecedores. E a gente chegou num número de 47 mil toneladas de CO2 produzidas, né? E a gente já mapeou os principais geradores dessas emissões, desses gases, que é principalmente o consumo de energia, seja ela através de gás, que representa aí aproximadamente 48%, seja ela através de energia elétrica, que representa 35%. Então, atacando esses dois principais causadores ou geradores de gases do efeito estufa, a gente consegue reduzir e caminhar nesse objetivo de reduzir em 40% a emissão dos gases de efeito estufa. A gente tem diversas iniciativas, né, mas que, como você sabe, mudar a matriz energética de uma empresa com mais de 14 mil funcionários não acontece do dia para a noite. São projetos estruturais que a gente precisa conduzir com dedicação, com atenção, com foco e também com muita calma para ser certeiro nos investimentos que estão sendo feitos. Então, a gente, obviamente, pretende utilizar energia fotovoltaica nas plantas onde isso seja possível e também substituir, hoje nós temos empilhadeiras que são a gás, substituir essas empilhadeiras por AGVs, que são veículos autônomos, guiados, e que são elétricos. Com isso, a gente também acaba contribuindo para esse objetivo, Alex. Bacana. Agora, fazer uma pergunta aqui para o Emerson. Como que a companhia pretende aí zerar o descarte de efluentes? Excelente. Nós temos um aproveitamento muito bom hoje de efluentes. Dos 100% que nós tratamos, né? Tratamos 100% todo o efluente gerado, 59% nós já reutilizamos nas nossas plantas, né? Acho que eu venho falar aqui, esse compromisso está ligado também às plantas que nós temos em Caxias do Sul, em 2 sites, e na planta nossa de Joinville, né? Em outros lugares nós temos isso de uma maneira mais controlada e nós não trouxemos aqui para a nossa missão, porque ainda precisamos estudar de maneira distinta como fazer isso. Mas nessas unidades nós temos já então 59% de aproveitamento. E nós temos uma série de projetos para poder viabilizar que esses outros 41% façam parte da reutilização. E é bem provável que nós consigamos, no estágio já maduro, buscar esse aproveitamento de 100% e não ter mais, nós não jogarmos mais ao sistema público de esgoto parte dos efluentes que nós tratamos, né? Temos alguns projetos, um deles a gente chama de osmose reversa, está ligado à nossa planta de fundição Castertech, que está em processo já avançado de estudos, né?
mas são uma série de outras iniciativas que vão permitir a gente reutilizar 100% de todo o efluente que nós utilizamos nos processos e não mandar para o sistema público depois de tratar esses efluentes. Muito obrigado. Débora. Vamos lá. Bom, a companhia também quer zerar a destinação de resíduos a aterro industrial, né? Esteban, conta um pouquinho mais para a gente. Isso, Débora, a gente também pretende reduzir, né, a destinação de resíduos para aterro industrial, né? Nós queremos zerar esse indicador, na verdade. E hoje o principal responsável, né, o principal resíduo que a gente acaba enviando para aterro industrial é o que a gente chama de ADF, areia de fundição. E isso, a Castertech, que é a nossa fundição, é a principal geradora desse resíduo. A gente tem um projeto chamado Projeto Ecoareia, que a gente pretende utilizar essa areia de fundição após ter sido utilizado no processo de fundição, que a gente possa redirecionar essa areia para projetos de construção civil, misturando ela com outros componentes, de forma que ela possa ser utilizada também na construção civil. Uhum. E, Emerson, como que vocês estão trabalhando hoje para poder manter essa questão da segurança dos funcionários? Assim, como que vocês pretendem cumprir essa meta de zerar casos de acidentes graves, por exemplo? Débora, eu mencionei, né, a segurança desde o primórdio, desde a fundação da empresa, é um valor que nós não negociamos, né? É muito triste quando você está envolvido num processo de um acidente de trabalho ou algum desvio que a gente não conseguiu evitar, que trouxe algum dano, seja pequeno, grande, enfim, ou grave, como a nossa meta está linkada. Então, segurança sempre foi algo que nós sempre tratamos com muito cuidado, até pela natureza dos produtos que nós vendemos. Nosso produto geralmente tem um apelo muito grande de segurança, seja ele um produto final, como um semi-reboque ou um componente de freio. Mas aqui internamente nós temos e seguimos normas já há muitos anos, né? Nós temos, por exemplo, somos certificados em ISO 18001, também temos a ISO 45001, que está destinada e orientada à questão de segurança, né? E nós mantemos uma agenda muito forte, muito frequente de sensibilização e de educação relacionada a ambientes seguros e a criação de uma cultura de um ambiente seguro. Além disso, nós também temos um plano de saúde que é autopatrocinado e que lá na ponta detecta as pequenas variações ou eventualmente alguma doença que possa estar acontecendo, que nos dê alertas para mudarmos ou para melhorarmos os processos de fabricação ou os processos que nós envolvemos os nossos colaboradores. Mas reitero, essa é uma jornada dura, ela nunca acaba, ela todos os tempos tem que ser mantida, constantemente reapresentada, para que todo mundo tenha sempre a segurança como um dos princípios, uma das frentes mais importantes no dia a dia de trabalho. Perfeito. Agora, Esteban e Emerson, assim, qual que é a importância da inovação como TMSD nas empresas Randon? Se cada um puder falar um pouquinho. Claro, Débora, a inovação de fato é um tema tão importante que nós criamos um pilar só para ela, né? Inovação sustentável, né? A gente enxerga um potencial muito grande na inovação, porque é considerar os aspectos da sustentabilidade na origem do produto. Não só do produto em si, mas também na forma de fabricar o produto. E o que a gente quer desenvolver aqui, uma cultura que os nossos engenheiros, os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, quando estejam pesquisando novas iniciativas, novos produtos, quando estejam desenvolvendo novos produtos, incorporem já esse conceito de sustentabilidade dentro dos seus projetos, dentro dessas iniciativas. De novo, tanto do produto, quanto também da manufatura, do processo fabril, né? Que a gente possa juntar as duas coisas, né? Um produto que seja economicamente viável, atrativo para o cliente e que, ao mesmo tempo, gere um impacto positivo para o meio ambiente. Talvez um dos maiores representantes dessa combinação poderosa aqui que eu mencionei é o eSys, que é um eixo elétrico que nós lançamos em 2019, que é para ser usado no semi-reboque ou na carreta, como a gente chama aqui no Sul, que, uma vez acionado, ele reduz a carga de tração do veículo trator e, com isso, economiza até 25% de combustível
na combinação entre caminhão e implemento rodoviário. Além disso, ele reduz o desgaste de pneu e reduz o desgaste de freio. Ou seja, o benefício para o cliente é econômico, para a sociedade é uma redução de descarte, uma redução de partículas no ar também, uma redução de consumo de combustível. É o que a gente busca com essa filosofia de trabalho. Nessa linha, Débora, quando nós falamos em inovação, nosso setor como um todo, né, nós somos um fabricante de autopeças e de componentes, sistemas automotivos, a gente tem um entendimento muito claro de quão exposto nós estamos hoje às mega tendências, às megas mudanças, né? Nós falamos aqui de carro autônomo, nós estamos falando aqui de carro elétrico, e tudo isso, de uma maneira geral, traz algum impacto, sim, na demanda dos nossos produtos lá na frente, né? Nós estamos falando de 15, 20 anos, mudanças estruturais que podem reduzir, por exemplo, o uso do freio, né? Nós vendemos componentes de freio aqui na Fras-le. Então, a inovação ela vem nesse sentido, de buscarmos alternativas aos nossos ativos, de modo a podermos continuar a produzir, de continuar a ofertar produtos que sejam distintos, diferentes, mas que tragam esses valores que o Esteban mencionou. Aqui na Fras-le, por exemplo, nós temos uma iniciativa que nós chamamos de Smart Materials. Nós estamos buscando utilizar os mesmos ativos que nós utilizamos hoje para fazer pastilhas e discos de freios, para daqui 20, 30 anos a gente poder ofertar uma classe de produtos diferente, que seja sustentável, que traga todo o apelo de ESG, mas também que traga e dê manutenção dos resultados que a nossa empresa precisa para continuar se perpetuando e suportando o mercado. Perfeito. Bom, vocês também pretendem duplicar o número de mulheres na liderança, né? Quais são as medidas, né, que já estão sendo adotadas para isso? Recentemente, Débora, nós criamos um grande comitê para estudar aspectos relacionados à diversidade. E aqui como um todo, né, a gente tenta abraçar, de uma maneira geral, todos os aspectos que envolvem aqui a diversidade. E nós, não é uma coisa simples de entender, mas somos uma empresa automotiva, onde predominam muito, né, as lideranças masculinas, né? Temos lideranças fortes, normal desta indústria, mas nós temos criado mecanismos para buscar trazer para as discussões mais estratégicas as diferentes realidades, as diferentes formas de pensar. E nós temos tido sucesso muito, muito grande quando a gente traz pessoas que pensam distintamente diferentes, né, no conceito do âmago direto da diversidade. Obviamente, a tua pergunta está relacionada a buscarmos a ampliação de lideranças femininas. Temos feito isso já de uma maneira mais evidente e nosso objetivo de dobrar, ainda que seja singelo, ele é desafiador, como eu já mencionei, pela característica de indústria que nós estamos, e nós temos feito isso de uma maneira a criar essas lideranças com uma certa... com preparo, né, na nossa cadeia, entendendo também os aspectos que regem ela, com mentorias, né, para que a gente possa cada vez mais ter pensamentos distintos, pensamentos diferentes que vão fazer a nossa empresa, obviamente, conseguir alcançar resultados diferenciados também, como nós vemos fazendo nos últimos anos. Perfeito. Eu quero trazer o Alex de volta, ele tem mais perguntas aqui nesse TMSD para vocês. Alex. Obrigado, Débora, pelo espaço das perguntas. O que é bacana, interessante de observar é basicamente o seguinte, né? Quando o investidor ele começa a analisar as duas empresas e começa a olhar para fora, traz uma questão que é o seguinte: o que vocês estão fazendo, né? Que a companhia ela vem desenvolvendo de pautas de ESG que normalmente lá fora já estão fazendo ou que ainda eles não fizeram, né? As empresas do mesmo setor. Então, o que a gente consegue olhar e o que o investidor consegue fazer essa análise de ESG e falar assim, olha, acho que realmente a Randon, a Fras-le ainda tem muito ainda para conquistar em termos dessa pauta em relação ao que está sendo feito nos Estados Unidos, na Europa, enfim, na Ásia, ou realmente vocês estão à frente dos principais países, né, onde estão essas empresas do setor? Muito bem, Alex. Se quiser eu posso começar, dividir essa pergunta aqui com o Emerson, mas eu posso começar pode. falando um pouquinho. Super aberta.
Eu acho que o primeiro ponto, né, Alex, poucas empresas do setor têm compromissos públicos de sustentabilidade. Eu acho que o fato da gente se desafiar colocando esses compromissos públicos mostra a importância do tema para a gente e mostra o quanto que a gente está disposto a investir nesse caminho. E, de novo, não é o objetivo simplesmente para conquistá-lo e chegar no fim de 2025 ou 2030 e mostrar o boletim verde. E sim, porque a gente entende que isso vai deixar o nosso negócio mais sustentável, mais resiliente no longo prazo. A gente não está fazendo porque é modismo, a gente não está fazendo porque está na mídia agora o tema ESG, a gente está fazendo porque acredita que é o certo a se fazer pela sociedade, mas também pela companhia, pelo investidor, pelo controlador, pelos funcionários, né? Esteban traz uma lógica que eu sempre gosto de abordar quando a gente fala desses temas, né? Acaba sendo uma forma de vida, né? Você pensar na sua cadeia, no todo, no meio ambiente, na questão social, e você entende, a hora que isso permeia nas pessoas, que elas começam a perceber o valor que tem isso, a gente cria frentes e diferenças muito distintas, né? As pessoas começam a se interrogar se elas, de fato, na sua vida pessoal, fazem de maneira adequada, em coisas simples, desde a separação do lixo na sua casa, até a forma como você trata a sua... ou, eventualmente, se você tem relação com uma empregada doméstica, ao seu pagamento de impostos. Eu sempre falo, isso acaba transcendendo as portas da empresa, né, as paredes da empresa. E isso, de maneira geral, a gente tem tentado construir com os nossos colaboradores. E entendo que o Esteban trouxe bem isso, não é simplesmente para cumprir ou para chegar lá, é a jornada que é importante. A jornada torna a gente muito mais relevante, muito mais competitivo, melhor percebido pelo mercado, não só pelo mercado de capitais, pelos acionistas, pelos investidores, mas pelos nossos clientes, pelos nossos colaboradores que querem continuar trabalhando com a gente e defendem a empresa em suas posições, com as relações que nós temos de trabalho, seja ela de diversas formas. Enfim, isso é uma construção e nós estamos muito felizes de poder ter declarado isso, que são coisas que nós já trazemos e utilizamos aqui como filosofia da empresa desde a fundação dela. Muito legal. Agora, uma outra pergunta aqui para falar um pouco sobre estrutura de capital, né? Basicamente dívida. A gente está vendo diversas empresas aqui no Brasil, de diversos setores, emitindo aí bonds verdes, né? Dívidas relacionadas a compromissos ambientais, né? Compromissos sustentáveis. Como que vocês enxergam em relação a ambas as companhias e como isso pode, né, acrescentar, né, melhorar a estrutura de capital, enfim, financiar alguns projetos em relação, né, a metas sustentáveis, principalmente olhando mais para frente, né, olhando para o futuro, né? Legal, Alex. Eu vejo essas iniciativas de Green Bonds ou Sustainability Linked Bonds, né, títulos de dívida atrelados a desempenho das companhias relacionadas a métricas ESG, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que são incentivos para a gente caminhar nessa direção de forma mais acelerada. Do meu ponto de vista, hoje, eles se traduzem num custo menor para as companhias. Mas eu acredito que no futuro, quem não tiver métricas ESG vai pagar mais caro. Acho que o padrão vai ser as métricas ESG. Quem não tiver essas métricas é que vai pagar mais caro. Assim como a gente fala das ISOs, né, que no passado era um diferencial, hoje já não é mais diferencial, é obrigatório ter. A gente acredita que isso vai acontecer no futuro também. Do ponto de vista prático, né, a Randon é uma empresa que carrega bastante caixa. Nós temos a maior parte da exposição de negócios no Brasil, por isso que a gente também não fez esse movimento de emitir uma dívida fora, um bond, por exemplo, porque a gente não enxerga um apelo de custo ou de competitividade pelo instrumento per si. Mas a gente entende que no Brasil, a partir do momento que esses tipos de investimentos forem mais comuns, mais usuais, mais frequentes, certamente a gente estaria disposto a considerá-los, porque nos leva aos caminhos desses desafios que a gente assumiu publicamente no dia 1º de junho. Legal. O Emerson quer fazer mais uma consideração? Eu acho que nesse ponto nós emitimos dívidas, enfim,
desde a história da empresa, né? Mas é bem perceptível que os contratos de dívida, seja via uma debênture, ou mesmo quando a gente acessava dinheiro de fomento via BNDES ou outros, nós sempre tínhamos lá cláusulas que diziam, poxa, vocês suportam a legislação nesses aspectos, né? Aí vinha meio ambiente, social, trabalhista, etc. Cada vez mais a gente tem visto uma diferenciação disso. Não é mais vocês suportam a legislação, é o que vocês têm distinto, né, da legislação nesses aspectos, né? E o Esteban pontuou muito bem. Lá na frente, você não ter essa visão de se inserir, né, de enxergar a empresa no contexto dela, certamente vai tornar o custo de capital muito mais alto, né? Então, eu fico feliz que a gente tenha, desde sempre, suportado isso, mas que hoje tenhamos compromissos públicos, né, que tornam a nossa empresa até distinta e diferenciada quando nós comparamos alguns pares, né, da indústria automotiva como um todo nessa direção. Legal. Agora, uma última pergunta aqui para falar um pouco mais sobre uma outra visão. A gente estava sempre falando sobre o investidor pessoa física aqui no BMC Business, mas como que os fundos, né, principalmente que investem aí nas duas companhias, enxergam essas pautas e como que eles são, principalmente na questão de conselho, se eles têm aí uma pegada mais ativista, como que vocês enxergam a visão dos fundos, se eles estão mudando aí a visão realmente, olha, se eu vou realmente aportar os recursos, né, do fundo, realmente se essas empresas cumprem determinados requisitos sustentáveis na meta de ESG, como que você está observando a indústria de fundos, principalmente nessa pauta aí de ESG? Eu acompanho, me permite, Esteban, começar, depois a gente vai se dividindo. Eu acompanho aqui há pelo menos 20 anos, né, as reuniões com investidores, seja aqui no Brasil, no exterior, e eu posso te falar o seguinte, pelo menos nos últimos 5 anos, as perguntas relacionadas aos temas ESG cada vez mais estão frequentes. Cada vez mais é pauta das reuniões que a gente faz, conferências ou exposições da empresa. Então, de maneira geral, nós sempre íamos, às vezes, com os livrinhos, com os relatórios preparados para falar e a gente não tinha uma abordagem tão específica. Cada vez mais isso tem sido o tema, a ponto de alguns fundos checarem indicadores, seja via direto, as diligências que eles fazem, mas às vezes, inclusive, contratando assessores para fazer isso, e ali está, assim, fomentada a decisão deles de fazer ou não investimento nas empresas, né? E para nós é muito legal isso, que a gente prepara, está falando mais do tema e está entendendo o porquê que isso é importante e por que nós devemos estar avançando cada vez mais nessa direção. Complementando ao Emerson, né, eu notei sempre essa preocupação do investidor estrangeiro. Eu e Emerson tivemos a oportunidade de dividir algumas conferências, conversando com grandes fundos, e esse é um tema que está lá no checklist do investidor estrangeiro, né? Pô, quais são as métricas de ESG que você tem? Você publica relatório de sustentabilidade, está alinhado ao GRI, né? Isso era muito comum. Agora, no Brasil, sinceramente, eu tenho visto essa preocupação aumentar desde o ano passado. Acho que a pandemia acelerou o foco nesse tema aqui. A carta do CEO da BlackRock, o Larry Fink, também o ano passado foi um marco. E a gente tem visto os investidores locais cada vez mais ativos, cada vez mais vocais em relação ao ESG. Isso nos traz bastante alegria, de novo, né? Sabendo que a gente já faz muito, é um ponto que a gente certamente vai conseguir mostrar para o investidor, para que ele dê mais valor para o que a gente está fazendo, né? Acho que vai muito ao encontro do objetivo dele, mas também, de novo, ao encontro da sociedade como um todo, dos objetivos da sociedade como um todo. Legal, Esteban. Agora, falando um pouquinho ainda mais sobre a questão de fundos, voltando lá atrás, se vocês lembram, né, principalmente o telespectador aqui da BMC News, que tivemos aí diversos pontos aí de desmatamento no Brasil todo, né, Pantanal, Amazônia, e isso também assustou bastante os investidores, inclusive alguns grandes fundos, né, soberanos, tirando dinheiro aqui, né, tirando recursos aqui do Brasil, principalmente com uma leitura, né, que o Brasil provavelmente não está seguindo, né, a sua pauta, né, de sustentabilidade aqui na parte ambiental. Como que isso pode afetar a visão de Brasil, o cenário macro aqui, que não é totalmente dependente de vocês, mas consequentemente pode impactar a imagem, né? Como que vocês enxergam essa relação de macro na parte sustentável? Como que vocês fazem
realmente para compensar, né, essa imagem do Brasil e, consequentemente, passar uma leitura para o investidor institucional que a gente está melhorando, a gente está avançando nessas pautas e principalmente as empresas, né, de vocês estão fazendo acontecer, né, principalmente essas vertentes que se colocaram como compromisso público, né? Eu entendo que a pauta corporativa desses itens tem cada vez mais crescido. Isso, obviamente, cria uma consistência que é um valor de imagem do nosso país como um todo. Agora, por nós sermos um país que tem muitas reservas naturais, e isso inclui também as áreas que nós temos de floresta, as áreas de reserva, nós sempre vamos ser um país muito bem dirigenciado nessa direção. Então, nós temos sim que apoiar, incentivar políticas públicas que olhem e que prezem pelo cuidado dessas questões, né, porque isso, de uma maneira geral, é um ganho de imagem institucional importante para o nosso país. Mas eu entendo que a agenda das empresas, a agenda corporativa nessa direção, tem sido reforçado ano a ano, e isso é perceptível pela base de investidores, seja local, seja global, né, de modo que nós, enquanto companhia, fazemos parte desse sistema, e essas iniciativas que nós temos individuais, enquanto companhia, fomentam um pouco dessa imagem institucional do país. Bacana. Esteban, você quer complementar? Eu acho que ele está sem áudio. Vamos ver se o pessoal... Esteban, só para dar um oi aí, ver se realmente o nosso áudio está... Para variar, estava no mudo aqui. Agora sim. Agora sim, pode falar, por gentileza. Eu só ia comentar que, em complemento ao Emerson, né, eu enxergo isso como uma oportunidade, uma vez que bota o foco naqueles temas que interessam, e, de novo, a gente já faz muito sobre isso, tem muito a fazer, sim, é verdade, mas a gente tem também essa humildade de reconhecer e trabalhar para conquistar isso que falta ainda no nosso ESG. Né? Então, de novo, eu enxergo como uma excelente oportunidade para a gente se separar em relação aos demais. Né? Legal. E o investidor pessoa física, ele está também evoluindo? Como que vocês estão vendo a demanda, principalmente na parte de relação com investidores? Ou seja, tem mais investidores também procurando essa pauta? Isso também você está observando essa mudança, transformação? Como que vocês enxergam em relação a isso? Pode começar o Emerson, se quiser. Não, nós temos sim percebido um aumento das pessoas questionando sobre esses temas, tá? Isso entra realmente no investidor pessoa física. Né? Quando nós fizemos nosso evento, e você vai entendendo também quem que participa desses eventos, né? Cada vez mais a pessoa física tem demandado, feito perguntas, elogiado as iniciativas que nós temos relacionadas aos temas. Né? Cada vez mais gente acessa os nossos resultados trimestrais, acessa os nossos relatórios de sustentabilidade, demonstrando que a gente tem sim uma maturidade que não é individual ou não é cercado ou alicerçada só por grandes fundos, né? Mas que isso acaba sendo pauta para todas as pessoas que entendem, que querem se aprimorar um pouco mais, de entender os caminhos de investimento. E, obviamente, essa pauta de ESG cada vez mais tem sido aprendida, né, por todos os interlocutores, incluindo, obviamente, pessoas físicas. Legal, Emerson. E só para complementar o Emerson aqui, né, o que eu vejo que, assim como acontece na gôndola do supermercado, que o consumidor vai lá, olha duas marcas e ele reconhece numa iniciativas sociais ou iniciativas ambientais, ele acaba escolhendo por aquela marca, eu tenho percebido isso também no investidor pessoa física. Pô, se ele vai investir em uma empresa, em duas empresas do mesmo setor, ele vai optar por aquela que ele sabe que tem alguma iniciativa que está contribuindo para a sociedade ou que está reduzindo o impacto negativo do meio ambiente. Né? Ótima comparação. Acho que realmente essa é uma ótima visão para olhar em relação aos investimentos. Uma última pergunta aqui, depois a Débora vai fazer uma pergunta aqui do chat, a Débora já também está me chamando para fazer uma pergunta, mas a última em relação a crédito de carbono, né? A gente está observando diversas empresas usando esse artifício, como que vocês falaram até em redução, né, de emissões, isso pode ser aí uma ferramenta para ambas as companhias utilizarem ao longo do tempo? Alex, eu posso começar aqui respondendo, né? No nosso ponto de vista aqui, a gente já tem muitas oportunidades internas para fazer antes de lançar mão
dos créditos de carbono. Então, acredito que a gente vai endereçar isso primeiro internamente mesmo. Legal, bacana. Vou passar aqui então para a Débora fazer uma... O Emerson, pode falar, fique à vontade. Não, só ia dizer que não tinha complemento. Nós temos tantas oportunidades hoje para explorar internamente, a gente não está ainda nessa dimensão de pensar em vender crédito. A gente precisa primeiro fazer o tema de casa. Legal, bacana. Débora, fique à vontade. Vamos lá, eu quero só mudar um pouquinho de assunto. Tem umas perguntas aqui no chat que fogem um pouquinho dessa questão ESG. E aí eu já quero trazer um pouquinho do que está acontecendo hoje no dia, né? Mudando um pouco de assunto, só para a gente abordar essa questão do câmbio, que está voltando hoje aí na casa dos R$5, né? Mas chegou aí a uma mínima hoje de R$ 4,96, né? Como eu estava dando uma olhadinha aqui hoje, chegou a mínima de R$ 4,96, voltando aí para essa casa dos R$5. Eu queria saber se isso afeta vocês de alguma maneira, assim, se isso chega, essa questão do câmbio chega a preocupar vocês de alguma forma? Como que vocês avaliam esse cenário econômico atual nas operações de vocês? Esteban pode começar. O Esteban tem o resumo da fotografia das empresas Randon, que como frase, o câmbio para nós sempre ele é positivo, Débora, porque quando nós somos uma empresa que exporta 40% do que produzimos, ou que tem negócios 40% fora do mercado local. Então, o câmbio para nós sempre foi importante no sentido de manutenção, de crescimento de margens, né? Mas, obviamente, quando o câmbio também quando o real se valoriza, nós também percebemos alguns ganhos de custos, né? Porque aquilo que nós compramos importado, aquilo que tem balança, ou que nós não temos como alavancar a compra no mercado doméstico, acaba trazendo para nós oportunidades, né, de ser mais eficiente na compra. Então, para nós, a estabilidade sempre é o melhor, mas uma evolução, uma depreciação do real é favorável para as exportações, né? Este momento de instabilidade, obviamente, traz alguma incerteza de fechamento de trimestre, algo do tipo, mas não é nada que nos preocupa, uma vez que nós temos bem equilibrado também as balanças aqui de câmbio, tanto na importação quanto nas exportações. Eu quero aproveitar essa última frase do Emerson, né? Porque hoje nós temos uma balança neutra, né? Com a aquisição da Nakata, o ano passado, a Nakata tem uma característica mais importadora, então isso acaba neutralizando a nossa exposição ativa de uma forma natural. As nossas vendas em moedas estrangeiras acabam sendo offsetadas ou neutralizadas pelas nossas importações também em moeda estrangeira. Então, nesse patamar de dólar, entre 5 e 4, realmente não tem tanta alteração nos nossos negócios. Acima desse patamar, a gente tem os benefícios que o Emerson comentou, principalmente na Fras-le, que tem uma natureza mais exportadora. Abaixo desse patamar, a gente vê que se traduz também numa redução de custo e oportunidade de reduzir nosso custo de produção. Perfeito. Eu quero trazer aqui uma pergunta do nosso chat, que é o do Helder, que está aqui assistindo a gente. Ele pergunta sobre a questão de expectativa para o setor mesmo. Ele pede para perguntar para vocês, Sebon, qual que é o percentual de crescimento no setor de transporte que vocês estão enxergando para 2021? Ótimo ponto, Elton. Obrigado por nos acompanhar. A gente tem uma expectativa bastante positiva de crescimento no setor, tanto de implementos quanto de caminhões. Inicialmente, no começo do ano, a gente acreditava que poderia ser na ordem de 25%, mais ou menos, mas os dados que a gente vê aqui nos primeiros 5 meses do ano mostram que isso pode ser, inclusive, melhor. Muito suportado pelo agronegócio, que continua puxando, demandando bastante os produtos, pelo patamar do dólar também, que tem alavancado algumas exportações aqui do Brasil para a América Latina, para países da África também, e também muito alavancado no segundo semestre, a gente acredita, pela evolução das vacinas. Então, a gente acredita que esses 5 primeiros meses do ano mostraram uma demanda robusta que pode se manter agora para o segundo semestre também no mercado como um todo. Perfeito. E, Esteban, hoje falamos aqui sobre essa questão de inovações, né, do tema ESG, mas também na última vez que você veio aqui no Business, também a gente falou, né, sobre sobre algumas questões de inovação também em tecnologia, né, de investimentos nessa questão de tecnologia, inovações aí desenvolvidas na companhia. Eu queria saber como que estão as expectativas para elas agora. Não, estão excelentes, Débora, é bom você tocar nesse ponto, porque a gente tem muitas notícias boas, infelizmente algumas delas ainda não podemos compartilhar com vocês, mas como empresa pública listada,
a gente vai vir a mercado comunicar essas inovações, esses lançamentos no momento adequado. Mas o que eu posso reforçar aqui, né, o nosso CTR, que é o nosso Centro de Tecnologia Randon, tem trabalhado nas 3 mega tendências da indústria automobilística, que é a eletrificação, os materiais inteligentes, ou smart materials, e a parte de conectividade. Nessas 3 frentes, a gente tem 23 patentes que estão sendo desenvolvidas e serão comunicadas no mercado oportunamente. Né? Marcelo, desculpa, Emerson, e vocês, como é que está essa questão de tecnologia aí com vocês? Nós temos um vínculo muito forte com aquelas iniciativas que o Esteban já mencionou, né? Aliás, o CTR é uma joint venture entre a Randon e a Fras-le, né? Nós temos uma participação, a Randon tem 55% dessa operação e a Fras-le os demais 45%. E nós utilizamos esse centro realmente para buscar a desenvolver pesquisas, né? E temos coisas realmente muito promissoras. No que tange a produtos já vigentes aqui na Fras-le, nós lançamos ao longo do último ano e mais fortemente esse ano formulações novas na área de blocos para a área ferroviária que usam materiais novos que são extremamente muito bons para o meio ambiente, mas eficientes na sua aplicação geral. Nós temos evoluído com essas pautas de uma maneira a trazer ganhos para toda a cadeia. Mas logo teremos novidades aí, certamente vai ser muito bom poder voltar a falar contigo sobre elas aqui. Eu fico aguardando aqui, por favor, tá? Portas sempre abertas aqui no BMC Business para vocês. Bom, já se caminhando aqui para a reta final do nosso papo, acho que foi uma coisa muito bacana a gente poder mergulhar um pouco mais nessa questão ESG, né? Mas eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês aí para os nossos telespectadores, para quem está acompanhando a gente aqui, né, para que vocês levem aí quais são os objetivos, o que vocês pretendem realmente, assim, a mensagem final que vocês querem deixar aí para os investidores, principalmente depois de tudo que aconteceu, depois de vocês terem assumido esse compromisso ESG, né, publicamente. A gente está aqui debatendo isso aí já desde o início da nossa conversa, então fica aqui o espaço para vocês. Legal, obrigado, Débora, obrigado, Alex, também, BMC News, mais uma vez. Emerson, prazer dividir essa pauta aqui contigo, né? Toda a interação muito boa contigo aí. E acho que de mensagem final aqui, né, eu resgato um pouco o nosso propósito, que é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. E, querendo ou não, esse propósito fala muito de sustentabilidade. A gente está falando de pessoas, está falando de prosperidade para todos, e isso só é atingido no momento que a gente consegue chegar ao interesse de todos os envolvidos. E aí a gente está falando da comunidade onde a gente está inserido, do funcionário, do fornecedor, do cliente, do investidor também, do acionista, né? Isso fala muito sobre a Randon. No mundo, no momento onde as pessoas procuram uma empresa para trabalhar não pelo salário, mas sim pelo propósito, né, de fazer a diferença, eu fico muito feliz de enxergar nesse propósito da Randon essa diferença. Emerson. É isso mesmo, Esteban. Obrigado pela parceria aqui, em poder dividir esses temas. Obrigado, Débora e Alex, por terem promovido essa discussão. Para nós sempre é motivo de muita satisfação e alegria poder falar um pouco desses temas. E referendando o que o Esteban mencionou, quando você não enxerga a companhia como um centro, mas como você enxerga ela como parte, esses temas ficam muito mais tranquilos, muito mais leves de você digerir. E é um prazer gigante para nós trabalhar, estar numa empresa que declarou publicamente aquilo que pensa, aquilo que quer fazer. E vamos continuar, né, conectando pessoas e riquezas para trazer prosperidade. E esse é o nosso propósito maior. Muito obrigado e boa tarde. Maravilha. Obrigada, então, Esteban. Obrigada, Emerson. Sempre portas abertas aqui, como eu avisei. Sempre quando tiver qualquer novidade, conta aqui com a gente, BMC Business, tanto para a Randon, todas as empresas aí, também a Fras-le, todos aqui serão sempre muito bem-vindos. Estamos aqui para isso, para estreitar esse laço aí de comunicação das companhias com os investidores. Muito obrigada, até uma próxima. Tchau, Obrigado tchau. a vocês, Débora. Obrigado, Emerson. Até mais. E esses foram o Esteban Mário, diretor de RI e Finanças da Randon, e o Emerson Fernando, diretor de Negócios da Fras-le. E é isso aí, né, Alex? ESG
é o tema do momento, é o tema que realmente o mercado... Aliás, esses dias a gente estava conversando aqui no BMC News, quem acompanha a gente sabe que a gente falava sobre essa questão da necessidade até de debater um pouco mais sobre isso, né? Algo que precisa ser muito mais aprofundado ainda, tem muitas companhias que agora que estão despertando para isso aí no mercado. Né? Então, assim, acho que esse é um momento mais do que válido e mais do que necessário discutir temas sobre isso e o investidor também ficar em alerta sobre isso, né? Com certeza, Débora. E também algumas companhias que vieram à Bolsa, né, com essa pauta de ESG, que são ESG por natureza, né, como, por exemplo, a queridinha Ambipar, né, que muitos analistas e investidores, inclusive a gente até recebeu aqui já a Ambipar aqui na BMC. Então, as companhias, cada vez mais, elas vêm implementando, né, a gente acabou de ouvir aqui, né, as propostas, né, da Fras-le, da Randon, mas outras companhias também estão correndo atrás, ou seja, cada vez mais colocando pautas de ESG em todas as suas vertentes, né? Quando a gente pensa em ESG, principalmente a gente lembra de a parte ambiental, mas tem aí um propósito muito grande na parte social. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho também sobre a Vale, que também vem, né, trazendo investimentos, né, muito grandes em relação à social, principalmente depois das duas tragédias, né, que aconteceu, tanto em Brumadinho, né, Mariana. Então, a companhia, não só a Vale, também as companhias que também tem aí um potencial, né, de uma pegada, né, ou seja, ecológica muito maior do que outras companhias. Então agora essas companhias são vistas aí, né, como principal ponto de aprimorar, né, ou seja, aumentar os investimentos na parte de ESG e também, claro, consequentemente fazer, né, cada vez mais um ambiente mais saudável, tanto para a sociedade quanto para a própria empresa, né, quando a gente fala de governança, ficar mais transparente para os acionistas e também, claro, né, o meio ambiente. E isso, com certeza, né, Débora, isso já é um dever de todos nós aqui e também das empresas, né, isso a gente está vendo e também a gente fica muito feliz que as companhias vêm trazendo essas pautas aqui no BMC Business, né? Exatamente isso. A gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre isso agora aqui ao vivo com o analista de investimentos da Trígono Capital, o Wilson Brayer, que está aqui já com a gente ao vivo aqui no BMC Business. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre isso. Aliás, para poder a gente já abrir aqui esse nosso papo, primeiro, boas-vindas, seja sempre bem-vindo. Espero contar com você aqui já de cara mais vezes para a gente conseguir bater um papo aí sobre essas companhias. Obrigado, equipe da BMC, é um prazer estar aqui. Bom, agora no início do mês, né, a Randon e a Fras-le, acho, não sei se você conseguiu acompanhar um pouquinho aqui do nosso papo, mas no início do mês, tanto a Randon como a Fras-le divulgaram esses pilares estratégicos ESG das companhias, né, baseados aí nesses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E aí foi a pauta do nosso papo aqui hoje, né? Na tua opinião, o que isso vai agregar em valor para o acionista? A gente tem acompanhado, né, esse desenvolvimento que a Randon e a Fras-le estão fazendo nesse aspecto de ESG, né, e eu acredito que isso agrega muito valor para o acionista, tanto no aspecto da captação, né, então tem diversos assets e investidores, principalmente investidores institucionais estrangeiros, que eles têm muito em consideração, né, então a questão da elaboração do relatório de sustentabilidade já é um grande passo que as duas empresas estão fazendo, e aqui, só contando um pouco mais aqui da casa, né, a Trígono, ela também faz um filtro, né, ESG, e penaliza ou beneficia as empresas de acordo com as práticas ESG. Então, acredito que a gente não é a única casa que faz isso, diversas casas estão fazendo e cada vez mais isso está em comum, né. E eu acredito também que no aspecto operacional, propriamente dito, das próprias empresas, né, tem grandes vantagens em você reduzir a pegada de carbono. Então, eu vou citar aqui algumas vantagens do Brasil com relação a essa diminuição da pegada de carbono em relação ao mundo, né, porque a gente sabe que tanto a Randon quanto a Fras-le, elas têm uma operação de exportação relevante. Então, o Brasil ele oferece algumas vantagens em relação aos outros players mundiais, né? O aço do Brasil ele é mais limpo em relação a o aço chinês, por exemplo. Então, como as montadoras elas estão estabelecendo metas de emissão e pegada de carbono, isso é muito importante, porque toda a cadeia de produção ela leva em conta a matéria-prima, que o mais básico, o aço, né? A proporção de aço novo e sucata utilizada também é muito importante. O Brasil tem uma das sucatas mais baratas do mundo,
Então, se você for ver aqui no Brasil, a soja é muito mais, ela varia menos e ela tem um custo mais barato do que outros países do mundo, como os Estados Unidos e a China, são um dos principais concorrentes aqui no mercado de autopeças, então é bem importante isso. Inclusive, teve um julgamento do STF que deu uma segurança jurídica maior para a questão da compensação do PIS/COFINS, que foi no último mês, né, mês passado, então é bem importante isso, também vai trazer mais ganhos ainda em relação à questão da sucata. A gente sabe que a matriz energética brasileira, em relação a outras grandes economias mundiais, é a mais limpa, né, então aqui tem uma presença muito forte de fontes renováveis de energia, né, e isso torna a matriz energética brasileira mais limpa. Isso tudo vai ser levado em consideração pelas montadoras na hora de calcular de carbono. Então, os fornecedores brasileiros vão ter uma grande vantagem em relação a fornecedores chineses, por exemplo, que a gente sabe que tem uma matriz energética de muito considerável lá na matriz energética total da China, né? E a gente sabe que não é fácil mudar isso, não se muda a matriz energética do dia para a noite, é um processo muito demorado, custoso. Então, acho que isso são grandes vantagens do Brasil e que podem fazer, ainda mais com a implementação do mercado de crédito de carbono, né? A gente sabe que isso não vai ser para amanhã ou para o ano que vem, talvez, mas daqui a 5 anos, eu acredito que esse mercado de crédito de carbono, ele vai ser levado em consideração, como eu falei, desde a matéria-prima até a fabricação do carro inteiro. Então, todas as companhias vão levar isso em consideração na hora de calcular custos, na hora de calcular a receita, às vezes, de uma emissão de crédito de carbono, né? Então, isso é muito importante. E a gente vê que tanto a Randon quanto a Fras-le, eles têm se antecipado, né, nesse movimento de tentar reduzir a emissão de carbono, então acredito que isso seja muito importante, sim. Agora, falando um pouquinho de resultados, até porque a gente já está aí, né, com o segundo trimestre batendo aí na porta praticamente aqui da gente, então a gente tem que ficar, né, já de olho aí. A Randon registrou lucro líquido de mais de 134 milhões no primeiro trimestre, né, um crescimento de 44 vezes na comparação anual. Você já esperava esse crescimento da companhia nesse início do ano? Quais são as suas expectativas aí para os próximos trimestres? Esse resultado, ele teve muito ganho não recorrente, né? Então, acredito que esses anúncios, muitas empresas não fazem um anúncio quando ganham o crédito do PIS/COFINS, né? Que diversas empresas estão ganhando aí nesse ano e no último ano, principalmente. Então, algumas empresas têm um fator surpresa, né? Na hora que lançam o resultado, você vê lá um ganho já, e aí pode ser que tenha uma reação positiva do mercado. No caso da Randon e da Fras-le, eles já avisaram antecipadamente ao resultado, né? Então, já era esperado, sim, um ganho forte ali no lucro por conta desse ganho tributário, né? Mas se você for limpar o resultado dos não recorrentes, né, que foi principalmente esse ganho tributário, o resultado foi, sim, muito bom e foi bastante positivo. A gente enxerga crescimento muito acelerado em todas as linhas, principalmente com a consolidação da Nakata na Fras-le. Para frente, assim... Pode continuar, pode falar, Ilza. Pode. Eu ia falar dos resultados que a gente espera, né, para frente, e, tanto da Fras-le quanto da Randon. Boa. O que eu espero para frente, né? Esse resultado foi muito poluído, como eu disse, né, por não recorrentes, mas para frente o futuro da empresa eu enxergo como uma empresa brilhante. Ela tem crescido 30% ao ano, se você for anualizar em média ali, né, nos últimos 4, 5 anos. Então, é uma empresa industrial que a gente enxerga como sendo uma das tops ali, né, que são listadas hoje, de maior qualidade, junto com a WEG. Então, é uma empresa que realmente é top of mind ali do setor industrial, quando você pensa em uma empresa industrial listada, né, na Bolsa, e ela é muito exposta à demanda do agro, né, como até já foi dito aqui na entrevista anterior. Então, a demanda do setor agrário no Brasil é uma coisa impressionante. Nos últimos 20 anos, ela tem crescido 20% ao ano, em média, a exportação de grãos no Brasil, né? E a gente pensa se isso é sustentável ou não.
se o Brasil pode continuar crescendo terra, né? Assim, a gente sabe que a questão da expansão da fronteira agrícola é um assunto muito, muito sensível, né? Porque envolve, claro, o desmatamento, né? Não tem como você abrir novas terras em uma mata virgem, por exemplo, se você vai ter que desmatar, né? Mas é importante dizer que o crescimento do setor de grãos no Brasil, ele não depende de aumento de terra. O principal driver daqui para frente do setor de grãos é o aumento da produtividade e a conversão de pastagem em grãos. Então, a gente vê que as pastagens no Brasil, elas são muito pouco eficientes, principalmente nas novas fronteiras. Então, a concentração de cabeças de gado por hectare, ela é muito pequena. Se você for ver a área agrícola brasileira mais desenvolvida, que seria ali a região do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até São Paulo, ela tem uma concentração de cabeças de gado por hectare muito, muito grande. E se você for estender isso, né, para novas fronteiras, por exemplo, Mato Grosso, Pará, se você for pegar essa produtividade e estender para os outros estados, a gente percebe que dá para diminuir a área de pastagem no Brasil, mantendo a produção, né, a produção de carne bovina no Brasil, e converter a área restante em produção de grãos, né? Eu acredito sim que seja sustentável esse crescimento de exportação de grãos, não só pela questão das pastagens, mas também pela questão do uso da terra, né? Do uso de implementos agrícolas, então, compra de máquinas, uso de adubos, então tudo isso eu acho que é um cenário muito positivo para o setor agrícola. Com relação à construção civil, a gente também eu pessoalmente estou bem otimista, a gente vê que o lançamento dos imóveis está crescendo bastante, e isso, todos esses setores que eu falei, né, a construção civil, a questão agrária, eles precisam de implementos rodoviários, né, para serem transportados, precisam de caminhões, ou seja, de peças da Fras-le. Então, todo esse cenário que vem se desenhando, eu acredito que seja muito positivo para as duas companhias. E você tem também a questão de infraestrutura, né? A gente sabe que tanto o Brasil quanto o mundo tem se conversado bastante em investir sobre infraestrutura. O mundo inteiro ele está voltando aos olhos para essa questão. Na China, a gente vê que o crescimento deles é inquestionável, né? Ele realmente está muito forte. Na Europa, os PMIs, que são indicadores, né, do aquecimento ali da indústria, eles estão recordes. Nos Estados Unidos, a gente está vendo o pacote de infraestrutura do Biden, né? Então, todos esses fatores ali em comunhão dão uma visão muito positiva para essa questão da infraestrutura. E aí também, de novo, a Fras-le e a Randon se inserem nesse contexto com seus produtos, né? Eu acredito que, para frente, essa questão da Randon de querer entrar no segmento de implementos agrícolas, eu vejo com bons olhos. Eles já têm mencionado, né, essa possibilidade. Acredito que eles estejam olhando aí um M&A talvez até grande no setor, às vezes comprar uma indústria já consolidada, assim como fizeram com a Nakata, né? A gente sabe que a Randon tem um histórico excelente de aquisições. Algumas empresas, o mercado muitas vezes olha com desconfiança para empresas que fazem muito M&A, né? Porque questionam se a empresa não está pagando muito caro ou se não vai entregar resultado, né? Mas a gente tem visto que, no caso da Randon, as aquisições são sempre assertivas, pagam um preço bom, e as sinergias, elas têm se mostrado cada vez mais relevantes. Eu acredito que a sinergia da Nakata com a Fras-le ainda não está totalmente concluída, né? Então a gente pode ver ganhos de margem para frente, com cross-selling entre clientes da Nakata e com os produtos da Fras-le, ou mesmo da Randon, e questão de corte de gastos, né? Com estruturas ali que tem nas duas empresas que podem ser simplificadas. Então, eu estou bem otimista com a Fras-le para frente. E a gente percebe que ela vem entregando, né, um crescimento acima de 100% no EBITDA no primeiro trimestre, né? Bem interessante, assim, é uma empresa de crescimento, é uma empresa resiliente,
e acredito que ela ficou um pouco para trás aí nessa alta desse ano do mercado, né? Então é uma opção excelente aí para se avaliar. E também a questão do transporte ferroviário é muito importante para a Randon. Muita gente acha que seria ruim para a Randon, né, o crescimento do modal ferroviário, porque a gente sabe que a Randon é muito exposta aos implementos, então as carretas, né? Se você transporta mais carga pelo modal ferroviário, teoricamente, o número de carretas poderia diminuir, né, ou crescer menos, mas a gente sabe que a Randon também está exposta ao setor de vagões ferroviários. Então, historicamente, eles têm um share de 20% a 30% dos vagões, né, e, assim, nos últimos 3 anos, essa receita que vem de venda de vagões, ela está praticamente nula, assim, realmente são receitas ali muito pequenas, porque esse setor ele estava sucateado no Brasil, né? Não teve um crescimento, não teve investimento no setor. São poucas empresas que estavam investindo no transporte ferroviário, e a gente percebe agora que com as concessões e com os investimentos que estão sendo feitos nos últimos meses e no ano passado, principalmente, a gente vê que pode ter um crescimento substancial nesse segmento. E, como eu falei, a Randon ela tem um share relevante no setor, então pode ser um driver muito grande de crescimento na receita ali da Randon. E por último, né, essa questão do Covid é bem interessante, porque a Randon ela tem implementado um distanciamento na fábrica que tem prejudicado a capacidade produtiva, né? Então, para você poder produzir o máximo possível, você tem que ter as pessoas próximas ali, né? A fábrica foi desenhada dessa forma. Se você bota as pessoas distanciadas, é claro que vai ter um prejuízo na produtividade da fábrica, né? Mas eles têm realmente aguentado, digamos assim, esse prejuízo, porque, claro, a prioridade é a segurança dos funcionários, né? Mas com o arrefecimento da pandemia, a capacidade produtiva da fábrica pode voltar ao que era aos níveis anteriores, né? Então isso é outro ganho importante que pode ter aí nos próximos meses. Para deixar aí no radar, né? Aliás, que aula, que análise que você trouxe aqui para a gente. Inclusive, a Eduarda está aqui dizendo assim, usou é craque mesmo. É mesmo, viu, Eduardo? Foi uma verdadeira aula aqui para a gente. Uma análise aí boa aí das companhias aí, desse papo que a gente viu tendo aqui desde o início aqui da nossa programação. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui conosco, Iso mesmo. Deixar aqui já um convite para as próximas oportunidades, para a gente debater mais aqui sobre o mercado, sobre as companhias também, né? Sobre os setores aí, sobre o cenário que vem, tudo que vem afetando aí o mercado. Já fica aqui o convite estendido aí para outras oportunidades aqui no Business. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, foi um prazer. Até uma próxima. E essa foi a participação do analista de investimentos da Trígono Capital, Iso Brayer, ajudando a gente a levar para você informação que gera valor aos seus investimentos. Agora a gente vai continuar falando um pouquinho aí de outros cases do mercado, falar um pouco aí dos últimos resultados da temporada de balanços, né, Alex? Hoje começando pela Vale, que aliás é uma queridinha do mercado, muita gente já conhece muito bem, mas nada melhor do que a gente trazer mais detalhes sobre essa companhia aí que tem sido favorecida com a alta de 2,45% no minério de ferro hoje, né, Alex? É isso mesmo, Débora. E também a Vale, né, uma das maiores mineradoras do mundo, que também vem fazendo iniciativas de ESG, não só na parte ambiental, mas também na parte social de uma grande relevância, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Débora. Vamos colocar a apresentação aqui para a gente destacar. No próximo, vamos colocar o slide aqui na tela, pessoal? Pode colocar. A gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre esse impacto, né, na sociedade, né? Então, no próximo slide, né, que é o primeiro slide aqui depois dessa capa aqui da apresentação, aí sim, a gente está falando do pacto da Vale com a sociedade, né? Ou seja, a companhia ela vem desenvolvendo diversas iniciativas, a gente está falando aqui de ESG, né? De ESG. A Vale ela distribui mais de 3,4 milhões de medicamentos para intubação, Ministério da Saúde, né? Suficiente para a gestão de 500 leitos hospitalares em torno de 1 mês e meio. Mais de 50 milhões de seringas foram doadas, mais de 400 mil itens de EPI, né? Máscaras, luvas e aventais.
também aí Oxigênio ao Pará, e também mais de 10 milhões de reais ao Instituto Butantan para apoiar a ampliação do Centro de Produção Multipropósito de Vacinas. Tá? Então, a Vale vem desempenhando aí um papel muito importante em relação, né, ao ESG na parte social. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte, né, ambiental também. Né? A companhia ela vem fazendo aí um acordo global para reparação integral, principalmente na parte ali de agricultura, né, assistência social, também avanço na reparação da frente socioeconômica, na frente socioambiental, né, também com mais de 300 mil análises em 800 pontos de coleta e monitoramento de qualidade da água do Rio Paraopeba, implementação de mais de 100 postos de água e 250 sistemas de tratamento e também indenizações individuais, né, são mais de 10.200 pessoas com acordos desde 2019, tá? E a gente falando um pouquinho mais sobre isso, né, ou seja, porque a Vale de antigamente, ela não é a Vale de hoje, né, em relação à segurança, né, em relação à qualidade, né, porque ela vem melhorando a gestão das barragens, né, que era um principal ponto de preocupação da companhia. E aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que principalmente a gente vê aqui a redução do nível de emergência em relação ao número de barragens, né, ou seja, a gente está observando aqui em 2020, né, o nível de emergência 1, né, ou seja, que é o menor, estava em torno de 24, caiu para 18 agora em dezembro de 2021, que é a expectativa, né, onde eles querem, ou seja, ainda não se consolidou, mas em abril de 2021 foi para 18, ou seja, observam que esse nível de emergência vai se continuar, que é o menor nível de emergência. Já o nível mediano, ali, o nível 2, eles querem chegar em dezembro com 4, né, barragens em nível de emergência número 2, né? Ou seja, metade do que está sendo agora, né? Que está em torno de 8 barragens. E por fim, esse número vai continuar um nível de emergência maior, que é o nível 3, deve se permanecer, desde janeiro vem se permanecendo em 3 barragens, lembrando que 2020 ficou em torno de 4 barragens, tá bom? Então lembrando, a companhia, né, de acordo com a metodologia, eles pretendem aí ter números de 37 barragens, né, no final de 2021, principalmente aí com um incremento, né, ao longo dos próximos trimestres em relação à produtividade, né? E no próximo slide vai falar um pouquinho sobre o compromisso da Vale em relação ao ESG. A gente vê aqui o relato integrado da companhia, né, em 2020, que traz aqui alguns gaps com conclusão prevista após aí a GO de 2021 e os gaps concluídos aí até em abril de 2020, né? Ou seja, a companhia ela fez aí o melhor disclosure, né, sobre avaliação de conselho de administração, reporte sobre risco de emergência de longo prazo e também chegando aqui com gaps de ESG por conclusão estimada de 63 gaps. E para quem quiser conhecer mais, né, no site da companhia tem todo o relato ali integrado de ESG de 2020 da Vale, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre produção, né, sobre números agora da Vale no próximo slide. A gente traz aqui um recorde de EBITDA, né, geração de caixa da companhia, vem gerando muito caixa, muito caixa. A gente está falando aqui em dólares, né, um pouco mais de 8,4 bilhões de dólares. Um recorde aí ajustado pro forma para um primeiro trimestre. Fluxo de caixa livre também, um pouco mais de 5,8 bilhões de dólares também, muito superior em relação aqui ao quarto trimestre de 2020. Também a produção aí de finos de minério de ferro, né, chegando a 68 milhões de toneladas, né, 4,2% superior ao primeiro trimestre, e também a produção de níquel acabado, né, em torno de 6,8% superior no primeiro trimestre de 2020, tá? E a companhia, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre essa alocação de capital, né, ou seja, o que a companhia vem olhando em diversas vertentes. A gente estava falando de reparação, né, ou seja, em torno de acordo com tanto com seus stakeholders, também em relação à diminuição de risco, né, de execução, remuneração ao acionista, ou seja, pagamento de dividendos, que é uma das grandes pagadoras de dividendos, também a oportunidade de crescimento da companhia. Então a reparação, a gente está falando aqui na parte da Renova, na parte de Brumadinho, o acordo global de Brumadinho, que envolveu um pouco mais de 3,5 bilhões de dólares de provisão, a Fundação Renova também com um pouco mais de 1,7 bilhões de dólares de provisão. Na parte de segurança, né, e excelência operacional, de risco, né, eles têm a retomada da produção, o ESG cada vez mais ficando presente, e outras obrigações, como a provisão aí, de um pouco mais de quase 2 bilhões de dólares em relação a barragens e também investimento de 2 bilhões de dólares em investimento de autogeração de energia em até 2030. Em relação à remuneração ao acionista, a gente está falando de dividendos, também buybacks, né, recompra de ações. Eles fizeram aí um programa de recompra no dia 1º de abril ali, que dá em torno de até 5,3% o número total de ações de circulação e traz uma confiança na administração potencial, né, da Vale para destravar, né, criar valor para o acionista de forma consistente, né? Ou seja, além dos dividendos, né, que esse recompra de ações traga aí uma oportunidade também de crescimento,
né, principalmente a companhia vem fazendo opções de crescimento com baixo CAPEX e também, né, diversos projetos que também estão sendo endereçados, né. Então aqui no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse plano, né, de retomada da companhia. A gente tem aqui a capacidade de produção de minério de ferro que vem aumentando, né, ao longo dos trimestres, né. A gente consegue observar que o final de 2021, o final de 2022 está sendo aí ascendente e olhando para o futuro, né, após 2022, a companhia planeja ainda mais, né, crescer, né, a produção de minério de ferro e também, consequentemente, aumentar o seu número, né, que eles chamam de guidance, né, que é principalmente a expectativa da companhia. Em janeiro de 2021, eles conquistaram aí alguns pontos importantes, como Vargem Grande, aprovação recebida para iniciar aí os testes de correia de transportadores de VGR. A fábrica também tem aprovação recebida para iniciar os testes de planta de beneficiamento. E também em fevereiro de 2021 a gente tem duas notícias. Primeiro em Itabira, né, Minas Gerais, ali, retirado do nível de emergência da barragem de Itabiruçu. E também a Serra Norte, aprovação do Conselho para o Desenvolvimento da Frente da Lavra N3 Startup em 2022. Tá? E também em Tibopeba, né, em março de 2021, estiveram a adaptação da planta para a disposição de rejeitos, né, na cava aí de Tibopeba, adicionando aí a capacidade também da planta da companhia. Tá? Também Vargem Grande, né, a gente está falando aqui em relação à startup da planta de filtragem de rejeitos, que a companhia vem fazendo ao longo do tempo, né, ao longo dos trimestres. O que a gente pode falar aqui que a companhia vem fazendo no próximo trimestre? Né? O que a gente espera da Vale até o final do ano e também após, né, 2021, que a gente está observando principalmente esse guidance de produção de minério de ferro. O que vem a seguir, que a gente vai ter aí o resultado do segundo trimestre daqui a poucas semanas, né? A gente tem aqui o segundo trimestre, pode-se esperar um desbloqueio de capacidade da correia de transportadora, né, da Vargem Grande, também em relação à fábrica, né, uma mudança de processamento a úmido e também no terceiro trimestre em Vargem Grande, startando aí a barragem Maravilhas 3 e também Serra Leste, instalação de britadores móveis, tá? Relação aqui ao quarto trimestre, né, em Brucutu, tem um startup da barragem de Torto e também instalação de britadores para processar minérios de jaspilito, né, e também potenciais restrições 2021, colocando aqui como atenção, Itabira, restrições temporárias de disposição de rejeitos dado a limitação de área e também em relação a outros sites como atraso de licenciamento e menor desempenho, né, principalmente Serra Norte e Mutuca. Tá? E também Itabira, lembrando o quarto trimestre que eu deixei de falar, né, a gente está falando aqui para frente, né, ou seja, estimativas da companhia, startup da planta de filtragem de rejeitos de Conceição, suavizando as restrições de curto prazo. Tá? Lembrando que na imagem que está verde aqui nessa apresentação, verde representa o Sistema Norte, em laranja o Sistema Sul e também em azul aqui o Sistema Sudeste da Vale. Tá bom, Débora? Então esses são os principais pontos aqui para falar um pouquinho mais sobre a Vale, né? Uma grande companhia, uma das maiores do mundo em relação à produção de minério de ferro, que disse aí nessa apresentação, né, um compromisso público em firmar aí cada vez mais investimentos na relação social, na governança, gerando valor para o acionista e também, claro, não deixando de lado, né, a parte ambiental como uma das principais vertentes, principalmente no setor, né, de mineração e siderurgia. Né? Com certeza. E aí a gente tem que ficar de olho, né, Alex? Para o investidor é sempre importante também ficar de olho, por exemplo, o dia de hoje, que a gente tem aí minério de ferro em alta, acaba beneficiando empresas do setor, como por exemplo, né? A gente tem a Vale aí assim hoje. A gente vai ficar devendo o resultado de CSN, inclusive, porque daqui a pouquinho já está chegando na hora, já está aqui posicionadinha aqui do meu lado aqui, a gente o Rafael também, o Rafa já vai entrar aqui no estúdio também, então a gente vai ficar devendo aí CSN para o pessoal, para amanhã a gente traz mais detalhes aí desse case aqui da companhia. Por enquanto a gente vai se despedindo, né, Alex? Vai ficando por aqui, fazendo aquela última chamada para o pessoal que ainda não se inscreveu no nosso canal. Falta muito pouquinho para a gente bater nossa meta. Quero só saber se vocês vão conseguir ajudar a gente a bater essa meta aí até a gente finalizar essa semana, né, Alex? É isso aí, siga em todas as nossas redes, né, tanto pelo YouTube, visite nosso portal também no Instagram, né, bmc.news. Lembrando que todo o fechamento de mercado, ali está eu e Rafael Lara, né, em torno ali de 6h20, 6h30 da tarde, a gente está fazendo ali um fechamento de mercado ao vivo, passando diversas informações para gerar valor para todos vocês. Tá bom, Débora? Muito obrigado. Obrigado a toda a grande equipe da BMC News e você que está sempre nos acompanhando, deixando comentários. A gente está sempre agradecendo a todos vocês. Muito obrigado. E agora, deixar para a Hanna e para o grande Rafael Lara aqui para comandar o BMC Now.
É isso mesmo, Alex. Obrigada, até mais. E lembrando que vocês podem, como o Alex falou, continuar também acompanhando a nossa programação, não só pelas nossas redes sociais, mas também pelo nosso portal, que está aí bonitinho já no ar, com notícias sendo atualizadas minuto a minuto sobre o mercado nacional e internacional. Eu sou Débora Oliveira e vou ficando por aqui, mas vocês continuam na nossa programação, porque ainda vem aí o BMC Now, com o Rafa, com a Hanna, que já estão aqui posicionados aqui para poder trazer as últimas notícias do mercado aqui atualizadinhas, quentinhas para vocês. Vocês ficam por aqui, eu vou me despedindo. Até amanhã. Tchau, tchau.